Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Via Coach. Quem fala com vocês aqui é o professor Nando Oliveira. Vamos falar hoje sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Conhece esse documento? Um documento muito importante aí para quem vai fazer concursos da área policial e também concurso de vários outros universos que cobram essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente vai falar dela a partir de agora, tá? Fica aqui comigo, dá um like aí e se inscreve no canal, compartilha também. O que é que a gente vai fazer nessa aula aqui? Vamos ler a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração que a gente vai ler aqui, nós vamos ter depois, eventualmente, um vídeo com questões sobre esse tema. E isso vai te ajudar bastante aí a compreender os objetivos, a missão dos direitos humanos da ONU, né? Então essa aqui é a declaração, começando agora, né? Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela foi colocada a partir de 1945, após a Segunda Guerra Mundial. Foi visto a necessidade de que o homem se tornasse um ser de direito universal. Nós vimos ali em 1945 o que aconteceu. Os judeus foram mortos nas câmaras de gás da Alemanha nazista naquele momento. E daí foi um choque para o mundo inteiro o que um ser humano seria capaz de fazer com outro ser humano. Essa declaração ela vem depois que as Nações Unidas, que é a ONU, que é a Organização Mundial das Nações Unidas, se reúne e faz essa declaração, tá? Então essa tradução aqui que a gente vai estudar é um documento que tem poucas páginas, são 5 páginas só, então vale a pena você conhecer. Então esse documento aqui foi traduzido pela United Nations Right Commissioner for Human Rights, ou seja, isso aqui foi traduzido pelo Alto Comissariado para os Direitos Humanos das Nações Unidas, tá? Preâmbulo, veja bem, como é que esse documento ele é considerado, né? Como é que ele é feito? Ele tem aqui o preâmbulo e na sequência nós temos os artigos, ó, vai aqui do artigo 1 até aqui o artigo 30, são só 30 artigos, então não é algo extenuante como as leis normalmente são. Você vê que tem um artigo, ó, por exemplo, artigo 8º e aqui uma declaração de conscientização. Então esse documento aqui, ó, ele tem um caráter conscientizador, né? Ele tem um caráter conscientizador. E os países que fazem parte da ONU, que aceitaram participar da ONU, eles devem seguir esse documento, tá? Então aqui, ó, vamos começar a nossa avaliação, nossa leitura do documento, tá? Então, considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e todos os direitos e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade e da justiça e da paz no mundo. Então ele está falando aqui primeiramente sobre liberdade, justiça e paz, que é um direito igual e inalienável, ou seja, não se troca esse direito por nada no mundo inteiro mais, né? E isso é o que está no documento. Na prática a gente vê outra coisa. Lá vai mais uma primeira crítica que eu faço aqui. Mas enfim, considerando que o desenvolvimento e o desprezo dos direitos do homem conduziram a atos de barbárie que revoltaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que os seres humanos sejam livres de falar e crer, liberto do terror e da miséria, foi proclamado como a mais alta inspiração do homem. Então, a mais alta inspiração do homem é ser livre, poder falar, poder crer, né? Estar longe da miséria. Considerando que é essencial a proteção dos direitos do homem através de um regime de direito para que o homem não seja compelido em supremo recurso à revolta contra a tirania e opressão. Considerando também que é essencial encorajar o desenvolvimento de relações amistosas entre nações e considerando que a Carta, os povos das Nações Unidas proclamam
de novo, a sua fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, de se destacarem, de se declararem resolvidos e favorecer o progresso social e instaurar melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla. Considerando também que os Estados-membros se comprometem a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal e o efetivo dos direitos do homem e das liberdades fundamentais. Considerando que a concepção comum destes direitos e liberdades é da mais alta importância para dar plena satisfação a tal compromisso. Então, considerando tudo isso, a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como ideal comum a atingir por todos os povos e todas as nações, a fim de que todos os indivíduos e todos os órgãos da sociedade, tendo constantemente no espírito, se esforcem pelo ensino e pela educação, por favorecer o respeito desses direitos e liberdades e por promover, por medida progressiva, de ordem nacional e internacional, o seu reconhecimento e a sua aplicação universal e efeitos tanto entre as populações dos próprios Estados-membros como entre os territórios colocados sob sua jurisdição. Então, o que é que eles declaram? O que é que a Assembleia declara? No artigo 1, todos os seres humanos nascem livres e iguais em sua dignidade e em seus direitos, dotados de razão e de consciência, devem agir um para com os outros em espírito de fraternidade. No artigo 2, todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na presente declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra, de origem nacional, social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico, internacional do país ou do território e da naturalidade da pessoa, seja esses países ou territórios independentes sob tutela autônomo ou sujeito a alguma limitação de soberania. Artigo 3º. Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 4º. Ninguém será mantido em escravatura ou servidão. A escravatura e o trato dos escravos sob todas as formas são proibidos. Artigo 5º. Ninguém será submetido a tortura e nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Artigo 6º. Todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento em todos os lugares de sua personalidade jurídica. Artigo 7º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção, têm direito à igual proteção da lei, todos os direitos e proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Artigo 8º. Toda a pessoa tem direito a recurso efetivo para as jurisdições nacionais competentes contra atos que violem direitos fundamentais, reconhecido pela Constituição ou pela lei. Artigo 9º. Ninguém pode ser arbitrariamente preso ou detido ou exilado. Artigo 10º. Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a que a sua causa seja equitativa e publicamente julgada por um tribunal independente e imparcial, que decida dos seus direitos e obrigações ou das razões de qualquer acusação em matéria penal que contra ela seja deduzida. Artigo 11º. Toda pessoa acusada em um ato delituoso presume-se inocente até que sua culpabilidade fique legalmente provada no decurso do processo público, em que todas as garantias
necessárias de defesa sejam asseguradas. Ninguém será condenado por razões de omissão que no momento da sua prática não constitui ato delituoso à face do direito interno ou internacional. Do mesmo modo, não será infligida pena mais grave do que a que era aplicável no momento em que o ato delituoso foi cometido. Artigo 12º. Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, familiar, ou no seu domicílio, ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões, ataques, toda pessoa tem direito à proteção da lei. Artigo 13º. Toda pessoa tem direito de livre circular e escolher a sua residência no interior do Estado. Toda pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, incluindo o seu, e o direito de regressar ao seu país. Artigo 14º. Toda pessoa sujeita à perseguição tem direito de procurar e de se beneficiar de asilo em outros países. Este direito não pode, porém, ser invocado no caso de processo realmente existente por crime de direito comum ou por atividades contrárias aos fins e aos princípios das Nações Unidas. 15º. Todo indivíduo tem direito a ter uma nacionalidade. Ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Artigo 16º. A partir da idade núbio, o homem e a mulher têm direito de casar e de constituir família sem restrição de raça, nacionalidade e religião. Durante o casamento e na altura da sua dissolução, ambos têm direitos iguais. O casamento não pode ser celebrado sem o livre e pleno consentimento dos futuros esposos. A família é o elemento natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção do Estado. 17º. Toda pessoa, individual ou coletiva, tem direito à propriedade. Artigo 17º ainda. Ninguém pode ser arbitrariamente privado de sua propriedade. Artigo 18º. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Artigo 19º. Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e de procurar receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e ideias por qualquer meio de expressão. Artigo 20º. Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação pacífica. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Artigo 21º. Toda pessoa tem direito de tomar parte na direção dos negócios públicos de seu país, quer diretamente, quer por intermédio de representantes legalmente escolhidos. Toda pessoa tem direito de acesso em condições de igualdade e funções públicas do seu país. A vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes públicos e deve exprimir-se através de eleições honestas a realizar periodicamente por sufrágio universal e igual, com voto secreto ou segundo processo equivalente que salvaguarde a liberdade de voto. Artigo 22º. Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social
e pode, legitimamente, exigir a satisfação dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis, graças ao esforço nacional e à cooperação internacional, de harmonia com a organização e os recursos de cada país. Artigo 23º. Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, às condições equitativas e satisfatórias de trabalho e à proteção contra o emprego. Todos têm direito, sem discriminação alguma, a salário igual por trabalho igual. Quem trabalha tem direito à remuneração equitativa e satisfatória, que lhe permita e à sua família a sua existência conforme com a dignidade humana e completada, se possível, por todos outros meios de proteção social. Toda pessoa tem direito a fundar com outra pessoa ou outras pessoas sindicatos e de se filiar em sindicatos para a defesa de seus interesses. Artigo 24º. Toda pessoa tem direito ao repouso e aos lazeres, especialmente a uma limitação razoável da duração do trabalho e às férias periódicas pagas. 25º. Toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda por quanto aos serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de subsistências por circunstâncias independentes da sua vontade. A maternidade e a infância têm direito à ajuda e assistências especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozam da mesma proteção social. Artigo 26º. Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos correspondente ao ensino elementar fundamental. Ao ensino elementar é obrigatório. O ensino técnico profissional deve ser generalizado. O acesso aos estudos superiores deve ser aberto em plena igualdade em função do seu mérito. A educação deve visar a plena expansão da personalidade humana e ao esforço dos direitos do homem e das liberdades fundamentais, e deve favorecer a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das atividades das Nações Unidas para a manutenção da paz. Aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o gênero da educação a dar aos filhos. Artigo 27º. Toda pessoa tem direito a tomar parte livremente na vida cultural da comunidade, de fluir nas artes e de participar no progresso científico e nos benefícios que deste resultam. Todos têm direito à proteção dos interesses morais e materiais ligados a qualquer produção científica, libertária ou artística de sua autoria. Artigo 28º. Toda pessoa tem direito a que reine no plano social e no plano internacional uma ordem capaz de tornar plenamente efetivos os direitos e as liberdades anunciadas nesta declaração. Artigo 29º, penúltimo já, Os indivíduos têm deveres para com a comunidade, fora da qual não é possível o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade. No exercício deste direito e no gozo desta liberdade, ninguém está sujeito senão às limitações estabelecidas pela lei, como vista exclusivamente a promover o reconhecimento e o respeito dos direitos e liberdade dos outros e a fim de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar
numa sociedade democrática. Em caso de alguns desses direitos e liberdades, poderão ser exercidos contrariamente e aos fins e aos princípios das Nações Unidas. Último artigo 30. Nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada de maneira a favorecer para qualquer Estado, agrupamento ou indivíduo o direito de se entregar a alguma atividade ou de praticar algum ato destinado a destruir os direitos e liberdades aqui enunciados. Pessoal, está aí a leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi feita pelo Alto Comissariado das Nações Unidas, United Nations High Commissariat for Human Rights, os direitos humanos. O que a gente pode perceber nessa declaração? É uma declaração que elenca todos os direitos que a pessoa tem: à vida, à saúde, à segurança, à educação, ao bem-estar, a não ter seus direitos violados e, ao mesmo tempo, não violar os outros direitos. Essa declaração ela se direciona aos países. Você percebe que os artigos eles são objetivos, cabendo pouquíssima interpretação, né? Já que o artigo 1º, por exemplo, todos os seres humanos eles nascem livres, iguais em dignidade e em direito, dotados da razão e da consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. O artigo é simples e objetivo e direto, assim como todos os outros, cabendo pouquíssima interpretação, justamente para não dar margem a uma adoção de uma interpretação que beneficie algum país. Artigo 3º, por exemplo, todo indivíduo tem direito à vida. Não há o que interpretar. Direito à vida. A pessoa tem direito a estar viva. É um direito da pessoa, independente de quem ela seja, né? Vamos aqui para mais um artigo, mais uma análise rápida. Ó. Artigo 5º. Ninguém será submetido à tortura. Isso não há o que dizer mais sobre isso. Não será submetido à tortura, nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos e degradantes. Agora, faço uma crítica. É claro que no Brasil a maioria desses direitos são violados em delegacias, em instituições prisionais, nos tribunais. Esses artigos muitas vezes são violados e posso provar isso através de várias reportagens da imprensa que mostram que o Brasil tem contumazmente violado direitos humanos. Mas a gente não está aqui para falar disso. Está aqui para falar que para seu concurso essa Declaração Universal dos Direitos Humanos ela é extremamente importante. Vamos pegar aqui agora duas questões e responder como é cobrado em concurso a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Fica aí que eu vou mostrar agora para você. Então, aqui está uma questão que foi feita no ano de 2015 pela banca IBFC para a Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, uma prova para professor da educação básica, que perguntou justamente sobre, aqui foi língua portuguesa, né? Assinale a alternativa correta sobre o órgão que proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Qual foi esse órgão? A gente viu lá na lei e esse órgão foi nada menos do que a United Nations, ou seja, as Nações Unidas. Então a gente pode ir aqui sem medo de errar, dizer que foi a Assembleia Geral das Nações Unidas, já aqui a letra A. Ó. Foi o Conselho, foi o Conselho Econômico, foi a Assembleia Especial, não, foi a organização, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, foi isso mesmo? Que fala Alto Comissariado, ó, Alto Comissariado das Nações Unidas, ó, como é que cai em concurso. Aí deixa eu ver aqui qual dessa está certo, será que essa está certa? Será que é essa? Assembleia Especial? Conselho Econômico não, essa aqui a gente tem certeza que não é a C, tem certeza que não é o Conselho de Segurança, temos certeza também que não foi uma Assembleia Especial de Justiça. Será que foi uma Assembleia Especial de Justiça? Não, aqui diz o seguinte, ó, aqui foi a tradução, né? Aqui é a tradução, ó, então possa ser que eu esteja errado, vamos ver, ou foi a Assembleia Geral? Foi uma Assembleia Especial de Justiça, eu acredito que foi a Assembleia Geral, tá? Vou apostar nessa aqui, vou colocar e parabéns, aqui ó, acertei, foi a Assembleia Geral das Nações, é assim que cai no seu concurso. Vamos ver mais uma questão, assinar essa aqui também da Banca IBFC, 2015, ó,
assinale a alternativa, que reproduz literalmente um fragmento do texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ó, um fragmento, a gente deve ler, por isso que é importante ler, porque ele vai trazer, em algum momento, vai trazer um texto ipsiliteris, ou seja, na literalidade da lei, daquilo que você vê no documento. Então aqui, ó, considerando que os cidadãos se comprometeram a promover em submissão à organização, essa aqui já não está, né? Em submissão, se tem uma coisa que essa organização das Nações Unidas não vai falar, é rejeitar palavras como essa aqui, ó, submissão a organizações, aí seria uma ditadura, né? Então aqui eu já descarto. Considerando que os Estados-membros se comprometeram a promover em obediência às Nações Unidas, também não, está errado, é em comum acordo. Olha aqui, ó, vamos lá ver, ó, considerando, quer ver aqui, ó, considerando, ó, a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal de Direitos Humanos então, e seu reconhecimento e sua aplicação universal, efetivos tanto entre as populações dos próprios Estados-membros. Então, essa aqui, ó, aqui que a gente vai ver, que não é em obediência, né? É em comum acordo, é ali uma assembleia, cada um faz a sua fala, cada um põe o seu ponto de vista, diz o que pensa, e aquilo ali foi dali que foi deliberado essa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aqui nasceu, ó, considerando que os Estados-membros se comprometeram a promover em cooperação com as Nações Unidas o respeito universal aos direitos e liberdades humanas fundamentais e a obediência desses direitos e liberdades. Então está muito parecido com a letra C, né? Vamos ler a D para a gente perceber se tem alguma questão melhor, né? Se está melhor. Considerando que os cidadãos se negam constantemente a promover em relação ao respeito universal e efetivo dos direitos. Não fala nada disso lá na declaração. Eu voto na letra C, posso estar errado aqui. Vamos responder para a gente ver? Acertamos mais uma novamente. É assim, pessoal, que vai ser cobrado em seu concurso. Tá aí uma lida, nós lemos aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos na íntegra, na tradução feita pelo Alto Comissariado da ONU, respondemos aqui duas questões, é um tema importante para a sua prova. Minha dica para você é que você procure questões relacionadas à banca que você vai fazer o concurso, porque cada banca tem uma maneira de cobrar. Essa aqui da IBFC, ó, é uma banca que eu já fiz concurso, já passei nessa banca, é uma banca que não tem muita complexidade no sentido de criar dificuldades e pegadinhas para o candidato. Ela vai direto naquele ponto ali e fica fácil a gente acertar. Mas há bancas que fazem isso. Há bancas com um nível maior de dificuldade. Você precisa realmente reler a lei na íntegra, você precisa fazer bastante questões, principalmente da banca do seu concurso, para daí você ter uma chance de passar. Professor Nando Oliveira aqui, eu peço somente a sua inscrição aí no canal e um like, um comentário pedindo novos vídeos, novas leis para a gente fazer e analisar aqui com você. Muito obrigado por você estar aqui. Um abraço, até o próximo vídeo.